e um registro importante de se fazer. Tem um caso aqui do ministro Ricardo Lewandowski, que é o recurso extraordinário número 573.232, recorrente à União Federal, recorrido Fabrício Nunes e outro. Depois do voto do relator, conhecendo em parte do recurso extraordinário, e nessa parte negando-lhe em parte, e nessa parte dando-lhe provimento, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. Eu trago meu voto vista, que é o seguinte, é rápido. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União. Desculpe interromper. O ministro Carlos Aires já votou nesse caso? Não. Mas eu me considero... Não tenho essa informação, não. Ok. Mas eu me considero pessoalmente suspeito por razões pessoais, de modo que não vou participar do julgamento. Ok? Então, cuida-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acordo prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em julgamento de agravo de instrumento que substituiu decisão do juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis, que excluíra os litisconsortes Gilberto Poli e outros do polo ativo de ação de execução de título judicial. O magistrado de primeiro grau alegou que o título objeto da execução foi formado em ação coletiva ajuizada pela Associação Catarinense do Ministério Público mediante a autorização individual de alguns de seus membros para a condenação da União ao pagamento do percentual de 11,98% sobre a gratificação eleitoral por eles recebida a contar de março de 1994. Entretanto, os litisconsórcios excluídos não subscreveram autorização para a propositura da demanda, razão porque não seriam beneficiados pela coisa julgada formada, tendo-se em vista que a legitimidade ativa da associação não se amoldaria ao disposto no artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, que traz regra específica sobre substituição processual por sindicatos. O Tribunal Regional da 4ª Região, em análise de agravo de instrumento interposto, deixou assente que o Estatuto da Associação Catarinense do Ministério Público confere-lhe autorização geral para a promoção da defesa judicial e extrajudicial dos interesses coletivos e difusos de seus associados e pensionistas, o que faria com que a associação agisse como substituta processual. Afirmou-se ainda que a referência à autorização para que as associações representassem os seus filiados judicial e extrajudicialmente, no artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, exigiria apenas que a defesa desses interesses constasse entre as finalidades da entidade ou que houvesse autorização de cada um dos seus membros. Contra o acordo prolatado em julgamento de embargos, a União apresentou este recurso extraordinário. A Procuradoria-Geral opinou pela negativa de provimento ao recurso. O eminente relator deixou inicialmente de conhecer o recurso quanto aos artigos 5º, inciso 36 e artigo 8º, 3º da Constituição Federal, que não embasaram o acórdão atacado e tampouco foram objeto de exame nos embargos declaratórios interpostos. Em análise da alegada violação ao artigo 5º, inciso 21 da Constituição, foi acrescido que este tribunal, no julgamento da ação ordinária número 152, acolheu a fundamentação expedida no voto do ministro Sepúlveda Pertence para decidir que bastaria a autorização colhida em Assembleia Geral para que a associação ajuizasse a ação coletiva. Acrescentou que a autorização expressa prevista no aludido artigo 5º, inciso 21,
pode emanar de cláusula estatutária que lhe dê poder para propor ação de interesse dos seus membros ou de deliberação por eles tomada em Assembleia Geral. Concluiu assim que, aspas, qualquer filiado pode promover a execução da sentença desde que a sua pretensão esteja compreendida no âmbito de eficácia subjetiva do título judicial, fecha aspas, de sorte que, aspas, o ajuizamento de ações de interesse de seus filiados por parte das associações traz como consectário lógico que cada um deles, no caso, seriam os membros da Associação Catarinense do Ministério Público, possa executar a decisão que lhe foi favorável. Naquela sessão, o eminente ministro Marco Aurélio iniciou divergência, apontando que os textos dos artigos 5º, inciso 21 e 8º, inciso 3º da Constituição, são distintos e, por conseguinte, deles são extraídas normas próprias para a disciplina da ação ajuizada pela associação e daquela proposta por sindicato. Na última hipótese, reclama-se, aspas, mais do que a previsão de defesa dos interesses dos filiados no Estatuto, ao exigir que eles tenham autorização expressa, que eu diria específica, para representar, e não substituir propriamente dito, disse o ministro Marco Aurélio. À luz dessa diferenciação, o ministro Marco Aurélio votou pelo conhecimento e pela negativa de provimento ao recurso interposto pela União, uma vez que os recorridos não autorizaram o ajuizamento da ação de conhecimento, na qual se formou o título judicial. Eu, então, pedi vista dos autos. O artigo 5º, 21 da Constituição, dispõe que, aspas, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. A inclusão do termo representar e a atuação condicionada à expressa autorização diferenciam o enunciado do artigo 5º, inciso 21, de outros dispositivos constitucionais relacionados ao processo coletivo, destacando-se, a propósito, as regras veiculadas no artigo 5º, inciso 70b e pelo artigo 8º, 3º, o qual trata de forma específica a legitimidade ativa dos sindicatos para a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, sem que haja alusão à representação ou à autorização expressa. A diferente redação dos dispositivos constitucionais mencionados não impediu que parte da doutrina identificasse a figura da substituição processual, igualmente nos artigos 5º, 21 e 8º, inciso 3º, atribuindo-se ao Constituinte um cochilo técnico ante a criticada inserção do verbo representar na disciplina genérica da legitimidade das associações. Dentre esses críticos se encontra o professor José Carlos Barbosa Moreira. Os contornos próprios do processo coletivo consubstanciaram, para alguns juristas, a criação de figura que se extremava dos conceitos correntes de legitimidade ordinária e extraordinária, correlacionando-a a uma legitimidade especial ou uma legitimidade autônoma. Entretanto, considero que a controvérsia doutrinária a respeito dos conceitos de substituição e representação não deve ser feita a partir da disciplina processual vigente e das consequências advindas dessa opção. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, aspas, representante não é parte. Regras de direito material e processual impõem que, em diversas situações, os interesses de uma pessoa sejam geridos ou defendidos por outra. Assim são todas as pessoas jurídicas, porque, consistindo numa abstração, não têm existência física e sempre atuam pela mão do agente que a lei ou o estatuto indicar.
Assim também os incapazes, em geral, que por serem impedidos de administrar sua pessoa e bens, ou somente os bens, são necessariamente representados pelos pais, tutor ou curador. Substituto processual é parte. Em algumas situações, tidas por extraordinária no sistema, a lei permite que uma pessoa particularmente ligada a certos interesses de outra venha a juízo em nome próprio para a defesa desses interesses. Ordinariamente, a legitimidade ativa para a causa pertence apenas ao sujeito que seja titular da pretensão deduzida. O sujeito legitimado extraordinariamente para defender em juízo interesse alheio em nome próprio é substituto processual. Tanto quanto o representante, ele defende direito de outrem, mas a diferença está em que ele o faz em nome próprio, figurando na demanda como parte, e não em nome de outrem. Para alguns efeitos, a doutrina atribui aos substituídos a qualidade de partes em sentido substancial, não passando de mera parte formal do processo. Fecha aspas. Registro que as ações ajuizadas por associações para a defesa de direitos e interesses difusos e coletivos não despertam a discussão ora posta, pois o caráter inscindível do bem da vida pleiteado não comportaria cumprimento individualizado da condenação imposta e, por conseguinte, tal discussão seria despida de utilidade, especialmente porque a legislação processual já lhe deu solução consentânea, isto é, o artigo 16 da Lei 4.717 e o artigo 15 da Lei 7.344, além do artigo 100 da Lei 8.078, de 90. Sublinho que a questão suscitada não é nova e já foi debatida por esta Corte no julgamento da AO 152, da relatoria do ministro Carlos Veloso. Na ocasião, a Associação de Magistrados ajuizara a ação em face do Estado do Rio Grande do Sul para que a parte ré fosse condenada a pagar diferenças de remuneração em atraso. Embora fosse constatada a existência de cláusula estatutária que enunciava o poder outorgado à associação para a representação dos interesses individuais e coletivos dos seus associados, o relator, Carlos Veloso, decidiu que a legitimação extraordinária da associação ficava restrita aos integrantes que houvessem subscrito as autorizações trazidas aos autos, por entender ele que, aspas, a disposição inscrita no citado inciso 21 do artigo 5º da Constituição exige a autorização expressa de cada um dos associados. Entretanto, em voto perfilhado pela maioria, o ministro Pertence divergiu, e eu cito aqui o voto de Sua Excelência. As conclusões do acórdão prolatado na mencionada AO 152 foram reiteradas por unanimidade de votos do plenário desta Corte em julgamento do agravo regimental na reclamação número 5.215, da relatoria do ministro Aires Brito, cujo voto condutor deixou assente que o artigo 5º, inciso 21, cuida de hipóteses de representação processual, razão porque a autorização expressa lá mencionada exige cumulativamente, aspas, a cláusula estatutária de autorização e manifestação autorizadora específica do órgão deliberativo máximo, que é a Assembleia Geral dos Filiados. Ademais, fecha aspas, ademais, a legislação infraconstitucional, no que atine à autorização expressa, alinha-se à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai da leitura do artigo 2º-A, parágrafo único da Lei 9.494, com a redação dada pela medida provisória número 2.180, 35 de 2001. O enunciado expresso do artigo 5º, inciso
21 da Constituição e a jurisprudência desta Corte sobre a matéria levam-me a concluir que o dispositivo trata de efetiva representação processual, a exigir que a previsão estatutária e a expressa autorização dada pelos seus integrantes em assembleia da associação sejam pressupostos processuais para a aferição de sua capacidade para estar no processo em defesa de direitos individuais homogêneos de seus membros. Entretanto, essa afirmação não acarreta a adesão às conclusões sufragadas pela divergência já iniciada, De fato, o magistério da doutrina especializada considera insuficiente a transposição dos limites subjetivos da coisa julgada, tal como definidos pelo artigo 472 do CPC para o processo coletivo. A ressalva feita na segunda parte do referido dispositivo legal para as ações de Estado e a eficácia da sentença condenatória penal no juízo civil eram exemplos extraídos da legislação para evidenciar a impossibilidade de circunscrever de modo estrito a repercussão da coisa julgada às partes do processo. Essas incongruências tornavam-se evidentes quando constatado que a relação jurídica de direito material subjacente à demanda tinha repercussão mais ampla do que o recorte dos fatos trazidos ao conhecimento do juízo, cuja sentença projetava-se para além da esfera de interesses das pessoas formalmente convocadas para participar do processo. As discussões travadas sobre a extensão dos conceitos de parte e interessado são ora retomadas para explicitar que, tratando-se de direitos difusos e coletivos, a titularidade do bem reivindicado não se exaure no sujeito que figura no polo ativo da demanda, assim como, na hipótese de direitos individuais homogêneos, a pluralidade de situações jurídicas congêneres desestimula o ajuizamento de ações com igual conteúdo, com consequências prejudiciais à prestação jurisdicional célere. A disciplina dada pela legislação ordinária não contrasta com o artigo 5º, 21 da Constituição, porquanto não há infração ao preceito constitucional se o título judicial formado na ação coletiva ajuizada para a defesa de interesses individuais homogêneos for utilizado para a propositura de execução individual por associado que não concorreu para a deliberação favorável ao ajuizamento da demanda. Registre-se novamente, com as devidas vênias, a assunção de premissa distinta daquela sufragada pelo eminente relator, que poderia desencadear consequências imprevistas, caso as associações hajam como substitutas processuais, desatreladas da delimitação específica dos titulares dos interesses defendidos. A advertência não é lançada em demérito à relevância dos movimentos organizados da sociedade civil, mas sim feita à luz de reflexões levadas a cabo pelo Constituinte, quando reconhecidas as implicações derivadas de uma análise assodada dos limites do amadurecimento e da representatividade de uma fração significativa de associações no Brasil. Acrescento que a solução adotada não diverge do voto por mim proferido no julgamento do RE 210.029, no qual adotei posição favorável à legitimidade dos sindicatos para ajuizamento de execução de créditos reconhecidos aos trabalhadores em ação coletiva. Para aquela solução, convergiram a dicção do artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, que afirma expressamente a substituição processual exercida pelos sindicatos e a configuração dada às organizações sindicais pelo ordenamento jurídico. De fato, as relações de trabalho são balizadas pela subordinação que, em contexto de elevada disparidade, torna mais frágil a posição do trabalhador que pretenda reivindicar os seus direitos e tema
eventualmente tema uma despedida injustificada. Essa constatação fática é um dos elementos que concorreram para que a legitimidade extraordinária dos sindicatos já fosse reconhecida no artigo 513-A da Consolidação das Leis do Trabalho, ora interpretada como tentativa de evitar-se o receio legítimo de que a condenação obtida em ação coletiva fosse frustrada pela inibição dos benefícios em impulsionar individualmente a execução do julgado. Em suma, senhores ministros, destaco que o artigo 5º, 21, veicula a hipótese de representação processual, razão por que a previsão estatutária e a expressa autorização dada pelos seus integrantes em assembleia da associação são pressupostos processuais para a aferição da capacidade para estar no processo em defesa de direitos individuais homogêneos dos integrantes da associação. Contudo, tendo-se em vista a peculiaridade dos limites subjetivos da coisa julgada formada na ação coletiva, entendo que inexiste violação ao artigo 5º, 21, se o título judicial for utilizado para propositura de execução individual por associado que não tenha concorrido para a deliberação favorável ao ajuizamento da demanda. Assim, ante o exposto, eu nego provimento ao recurso, adotando, com todas as vênias, fundamentação diversa daquela adotada pelo relator, para afirmar que a ausência de autorização não impede que o beneficiado proponha a execução individual baseada em sentença proferida em ação coletiva movida por associação para a defesa de direito individual homogêneo. É como voto. Ministro Teori. Senhor presidente, é preciso definir exatamente o objeto dessa controvérsia. Aqui não está em questão a legitimação da entidade associativa. Ministro Teori, nós estamos com um problema de quórum, e é matéria com repercussão geral. Então eu vou pedir vista. Tá bem. Após o voto de vista do presidente, pediu vista ao ministro Seori Zavascki. Está encerrada a sessão. Bem, portanto, nós tivemos sessão única, agora encerrada às 17h18, com diversos julgamentos que caracterizaram esta sessão, começando com uma questão de ordem no habeas corpus 119.056, relatora ministra Carmen Lúcia. Um caso analisado pelos ministros, o habeas corpus 119.056 foi impetrado por um equatoriano naturalizado brasileiro e informava ter conhecimento de que correria contra ele uma ação penal na Flórida, nos Estados Unidos, e que teria sido decretada a prisão naquele país.